Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos a Palavra de Deus. Mais uma vez eu, evangelista Wellington Ramos, convido você para que possamos estar mais um momento de reflexão, conhecendo assuntos importantes para a nossa fé. Vamos hoje conhecer um assunto muito importante, vamos trazer um esclarecimento hoje sobre o juízo de Deus para os salvos. Vamos conhecer, vamos aprender mais nesse dia de hoje, através desse vídeo, com a graça de Deus, sobre essa questão, pois tem muitas interrogações aí na mente de muitos irmãos, sobre a questão do juízo. Se o salvo vai passar pelo juízo, se o salvo vai ser julgado para receber salvação ou para ser condenado, se o salvo vai passar por algum tribunal para salvação ou condenação. Infelizmente tem muita gente que está sem o conhecimento desse assunto. Infelizmente tem muitas pessoas pregando erroneamente nos púlpitos, ensinando o contrário, porque realmente a palavra de Deus nos orienta. Então vamos estar aprendendo hoje nesse vídeo sobre esse assunto, o esclarecimento sobre o juízo de Deus para o salvo. Será que o salvo vai estar diante de Deus para saber se ele vai ficar na eternidade com Deus ou vai para o inferno? Como será isso? Então vamos aprender um pouco sobre isso neste vídeo. Mas antes de iniciarmos esse esclarecimento, essa doutrina, este assunto, eu quero agradecer a Deus por todos os amigos do Face. São mais de 2.000 amigos que estão conosco aí ligadinho, que estão acompanhando. E desses 2.000 amigos que nós temos no nosso Face, 10%, chegando até 30% já visualizando os nossos vídeos. São mais de 200 pessoas, tem vídeos que alcançam 300 pessoas, e isso é importante porque as pessoas estão assistindo os vídeos, estão sendo instruídos pelas instruções que nós estamos levando, e eu creio que estão sendo edificadas para a glória de Deus e o seu crescimento espiritual. Porém, eu quero dizer a você, continue assistindo os nossos vídeos, continue aprendendo um pouco mais, através dos nossos esclarecimentos, que eu sei que é da graça de Deus, é pela graça de Deus, eu sei que você está sendo edificado. Deus tem nos dado essa graça e nos deu essa direção para fazer esse trabalho, que é um trabalho que está ajudando muita gente, tirando muitas dúvidas, pois temos recebido comentários das pessoas, ligam para nós, falam, e tem nos incentivado a continuar com esse trabalho para a glória do Senhor e para a edificação de nossa fé e o conhecimento. E vamos aqui tratar sobre esse assunto, o esclarecimento sobre o juízo de Deus para o salvo. Então, antes da gente tratar sobre isso, vamos aprender, vamos conhecer o que é juízo. O que é juízo de Deus? É uma sentença dada. O juízo de Deus é uma sentença dada. E a sentença a ser cumprida para aquele que a receber essa sentença. A sentença por causa do pecado. E quem não é pecador entre os homens, entre a humanidade? Ninguém, todos são pecadores. Então, logo assim, todos estão sentenciados pela sentença do juízo de Deus por causa do pecado. O pecado entrou na humanidade através de Adão, pois é isso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele ensina essa verdade. Deus inspirado por Deus, ensina-nos essa verdade. Onde diz o seguinte: pois pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E logo todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E diz também Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porém, nós podemos ver que o juízo é a condenação do ser humano, a sentença a receber por causa do pecado. Então, para isso, nós precisamos estar lendo textos da Bíblia e conhecendo o que ele nos ensina. O Senhor Jesus, ele conversando com Nicodemos, num diálogo de instrução que Jesus dá ali a Nicodemos, uma doutrina que Jesus dá a Nicodemos ali, um ensinamento maravilhoso que Jesus deu a Nicodemos, que esse ensinamento é para a igreja, é para você, é para o mundo, é para todas as pessoas também. Jesus diz assim no capítulo 3, versículo 15, versículo 16, Jesus diz assim, falando
sobre o ato de Deus pela humanidade. No capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único, no singular, não existe outro além de Jesus, da mesma natureza, com a mesma essência, vindo diretamente de Deus, tendo a natureza divina. Jesus é o Filho único. Então, deu seu Filho unigênito. Para quê? Aí Jesus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No versículo 18, o Senhor Jesus, continuando, ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. A condenação é esta pelo homem não crer em Jesus Cristo para se salvar, pois ele está sentenciado, ele já está julgado. Então eu quero dizer a você, olha o que Jesus está dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está no presente. A condenação, ela é real, a condenação é presente na vida da humanidade. É uma verdade que o mundo não aceita. O ser humano está condenado por causa do pecado. Condenado ao quê? Condenado a morrer e partir para sofrer a punição do pecado, que é a eternidade distante de Deus. Sem a graça, sem o amor, sem a paz, sem o gozo, mas recebendo a ira de Deus pela consequência do pecado. O homem está condenado a isso, mas a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus falando sobre ele mesmo, ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus falando sobre ele, que Deus o enviou, para que nós, crendo nele, não sejamos condenados, não soframos a condenação eterna por causa do pecado. Então, o juízo de Deus é a condenação eterna, é a separação do homem, é a punição do homem viver eternamente longe de Deus, por causa da sua consequência de pecado. O juízo é para a condenação, nós já vimos aqui. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus deixou claro no presente. Podemos ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 18, que o juízo de Deus é para a condenação. O apóstolo Paulo ensinando essa verdade aos irmãos, os crentes em Roma, os irmãos que estavam em Roma, o apóstolo Paulo ele diz que o juízo de Deus é para a condenação. Então observe que diz a Bíblia em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem viver uma vez e depois da morte ele segue para o juízo. E esse juízo é para a condenação. Esse juízo ele já tem um destino, já tem uma direção. O juízo é para a condenação. Então nós estamos aqui tratando do assunto, esclarecendo sobre o assunto, sobre o juízo de Deus. O salvo vai passar pelo juízo? O salvo vai estar diante do juízo? O salvo vai estar diante de Deus para juízo, para saber se vai ser salvo, ou se vai ser perdido, se vai para o céu ou para o inferno? Estamos aprendendo sobre isso aqui. Então, nós já observamos que o juízo é para a condenação. Tá? O juízo não é para o homem ter uma oportunidade, nem para Deus perguntar se ele vai para o céu ou vai para o inferno, se ele vai ser salvo ou vai ser absolvido. Não, o juízo é para a condenação, é para receber a sentença. O juízo fala sobre isso. A salvação é um ato instantâneo, imediato. Por isso que é importante crer em Jesus Cristo. Porque o homem já está condenado, mas a partir do momento que ele crê em Jesus, ele passa agora a ser justificado do seu pecado e sua alma já está livre do juízo. Está entendendo aí? Aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida por fé, como Senhor e Salvador, ele já não vai mais sofrer a condenação eterna, já não vai mais passar pelo juízo. Porque Jesus disse, quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado. Quem crê em Jesus não vai passar pelo juízo. Quando sair deste mundo, a sua alma não vai para juízo. Então a salvação ela é um ato instantâneo, presente, na hora que o homem crê em Jesus Cristo. Lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe o tempo das frases de Jesus. Aquele que crê em mim, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele diz assim, tem a vida eterna. Está falando do presente, tem, vai ter no momento.
e não entrará em condenação. Jesus agora fala que no futuro não vai ser condenado, mas passou da vida para a morte. Jesus está falando agora de um tempo presente e passado. No passado você estava morto, mas quando você crê em Jesus, você passa para a vida no presente. Saiu da morte e passou para a vida. E não entrará em condenação. Então observe que Jesus está falando aqui que aquele que crê nele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, da morte para a vida. O homem passa da morte para a vida. Sem Jesus o homem está morto. Sem Jesus o homem está condenado. Sem Jesus o homem está sendo alvo da ira de Deus. Mas quando ele crê em Jesus, ele passa da morte para a vida. Ele sai de uma situação de condenado para justificado e salvo. Então, essa é a importância de crer em Jesus. Jesus, ele está dizendo aqui, podemos ver um exemplo. O ladrão da cruz, ele não tinha boas obras, não tinha nenhum ato bom, não tinha nenhum momento que alguém pudesse glorificar a Deus na vida dele. Viveu uma vida totalmente fazendo aquilo que não agradava a Deus. Mas no último momento da sua vida, ele tem uma oportunidade. Ele reconhece os seus pecados, ele tem um arrependimento. Quando ele repreende o outro que estava zombando de Jesus e ali estabelecendo uma ironia, ele diz: rapaz, tu ainda não se arrepende? Nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconheceu a sua situação que levou aquele momento difícil na vida dele. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse é o justo. E depois ele reconhece Jesus como Senhor. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem recebeu a salvação da sua alma, pois ele ia morrer naquele instante. E ele não iria para a condenação eterna, porque ele creu em Jesus, ainda teve tempo na vida dele, enquanto estava aqui neste mundo. Então a salvação é no ato momentâneo que você crê em Jesus Cristo, com fé. A palavra de Deus nos ensina que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nós podemos ver, não há mais juízo para o salvo. Quero dizer a você aqui que o salvo não vai passar por juízo. O crente fiel que está firme no Senhor Jesus, ele não vai saber se vai ser salvo ou se vai para o céu ou para o inferno quando chegar lá, não. Ele já está salvo aqui nesta terra. A sua alma já está livre da condenação. Lá no céu, Deus não vai perguntar: me mostra tua mão para saber o que você fez lá na terra, qual foi as tuas obras. Se você não fez nada, vai para o inferno. Se fez alguma coisa, vai para o céu. Não. Ensinam assim na igreja. Infelizmente, muitos irmãos não têm o conhecimento desta doutrina, deste assunto importante. E estão pregando isso na igreja, que quando chega lá no céu, Deus vai perguntar: cadê as tuas obras? O que fizeste para mim? E se você não tiver nada, Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Não é isso. O juízo não vai passar por... O salvo não vai passar por nenhum tribunal, nenhum juízo para condenação ou salvação. O salvo já está salvo. Os santos já estão livres do juízo. A sua alma já parte direto para o gozo eterno. Não vai passar mais por juízo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o texto que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais juízo para ser condenado. Já estão livres da condenação. Nenhuma condenação há. Por isso é que é importante crer em Jesus Cristo. E essa crença não é uma crença da boca para fora. É uma crença que professa com a boca, mas crê no coração. Como diz o apóstolo Paulo ensinando aos romanos, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com tua boca confessares e creres em teu coração que Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, serás salvos. É preciso confessar com a boca, mas crer no coração. Ter uma fé verdadeira, não uma fé intelectual, religiosa, mas uma fé verdadeira com arrependimento real para com o Senhor, sabendo que Ele morreu para nos salvar, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar e nos garantir a vitória. Então nós estamos vendo que o salvo não vai passar por juízo. O juízo de Deus é para o ímpio. Aqueles que morrem sem Jesus seguem ao juízo, mas aqueles que creem em Jesus, quando morrem, eles já partem para o gozo eterno da salvação. E no dia do juízo não é o crente que vai estar lá, não é os santos que vão estar lá para ser julgado. Quem vai estar lá é o ímpio. O dia do juízo é para a condenação dos ímpios. O juízo de Deus, os salvos já estão libertos do juízo, do grande trono branco. Não vão passar por esse momento.
a gente podemos ver que o julgamento dos salvos, como fala lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal aí não está se referindo a um tribunal para salvação ou condenação. É preciso ter o conhecimento do contexto da palavra de Deus, ler o texto e conhecer o que a palavra está nos ensinando, para não estar pregando o que a gente entende por aí. Tem muita gente pregando isso lá por causa desse texto. O tribunal de Cristo, o qual Paulo está se referindo aqui, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, esse tribunal é para galardão, não é para saber se vai ser salvo ou condenado. O tribunal de Cristo é para galardão, para que o crente receba o galardão pelo trabalho que ele dedicou, empenhou-se aqui para fazer com que o Evangelho fosse conhecido por outras pessoas. Há uma recompensa por Deus sobre isso também. E Deus aqui, Ele promete galardoar. Ele é galardoador dos que buscam a Ele, dos que fazem a sua vontade. Ele galardoa. O tribunal que Paulo está falando aqui, 2 Coríntios 10, capítulo 5, versículo 10, não é um tribunal para condenação e salvação, é um tribunal para galardão. Há diferença. E as pessoas não entendem e ficam pregando nos púlpitos, como eu já vi. É triste ver as pessoas sem conhecimento estar pregando lá no púlpito e levando conceitos errados para as pessoas. Isso faz mal à igreja. E as pessoas pregando isso nos púlpitos, dizendo: olha, quando chegar naquele dia, Deus vai pedir as tuas mãos, vai dizer o que tens para mim, e tu vai estar com as mãos vazias. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Isso não diz, a Bíblia não ensina isso. Porque lá no céu você não vai entrar no céu pelas obras que você tem nas suas mãos. O céu você não vai entrar nele porque você fez alguma coisa para Deus aqui na terra, ou você fez algum esforço, alguma caridade que foi merecedor do céu. O céu você vai entrar nele se você crer em Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados e passar a ter uma vida de fé e devoção àquele que morreu e ressuscitou por você para lhe salvar. É crer no coração, confessar com a boca e crer no coração. Não é a obra que salva. Não é por você ter feito muita coisa ou pouca coisa que vai ser salvo ou condenado. O exemplo maior na Bíblia é esse, para nos dar autoridade a falar sobre isso, que é o ladrão da cruz. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. O que foi salvo, o que reconheceu os seus pecados e clamou socorro do Senhor Jesus, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocar. A Bíblia não diz em canto nenhum que para ser salvo você tem que fazer caridade, fazer boas obras ou mostrar a Deus alguma coisa do que você fez. Então o juízo não é para crente fiel, crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, que é uma nova criatura. O juízo não é para os crentes, para os santos. E o juízo que os santos vai passar, o tribunal de Cristo que os santos vai estar, só os santos, é para galardão. Nós podemos ver essa verdade, o apóstolo Paulo ensinando aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler esse texto para você. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e ao versículo 15. Vamos ver sobre essa questão do juízo dos crentes, esse tribunal que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse juízo é para o galardão, não é para saber se o crente vai ser salvo ou condenado, é para galardão, recompensa que Deus vai dar. E isso aqui, Paulo está aqui ensinando sobre isso aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver essa verdade aqui, o que nós estamos falando e instruindo aqui a você, para que você fique conhecedor da verdade de Deus e não seja ludibriado com ensinos de pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus e que pessoas que pregam segundo o entendimento delas estão ensinando aí tudo errado. Estão muitas vezes levando heresia para os púlpitos, fazendo as pessoas perder a direção de Deus. Essa é a verdade. Mas aqui você está sendo orientado através dessas instruções que Deus tem nos dado para você ser abençoado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 13 ao 15. Escuta o que diz a palavra. A obra de cada um se manifestará, na verdade no dia a declarar,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a boa obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Está entendendo aqui que Paulo está falando que esse julgamento, esse tribunal, não é para julgar se vai ser salvo ou condenado, é para galardão. Se a sua obra tiver diante de Deus um valor, você vai ter galardão. Mas se você não tiver obras nenhuma, se as obras que você fez não for provadas por Deus dentro de uma direção para levar a expansão do Evangelho, você não vai ter galardão sobre essa obra, mas você será salvo porque você creu em Jesus Cristo e entregou-se a Ele, arrependeu-se e creu que Ele é o Senhor da tua vida. Então, nós estamos vendo aqui que este tribunal não é para saber se vai ser salvo ou condenado. Esse tribunal que Paulo fala na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é o tribunal para galardão, pois está aqui a confirmação em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Paulo fala que essas obras, elas serão julgadas, e aqueles que tiveram a obra aprovada de Deus vão receber galardão. Mas o que não tiver obra aprovada não vai receber galardão, mas todavia será salvo. Todavia não vai perder a sua salvação. Leia esse texto. Então nós estamos aqui trazendo esse esclarecimento. O juízo de Deus para o salvo. O salvo vai passar para o juízo para saber se vai ser condenado ou salvo? Não. Já está dizendo salvo. Vamos ver aqui um texto para também nos trazer uma confirmação sobre o que nós estamos falando. Os salvos não irão passar pelo juízo, irmãos, para saber se vai ser condenado ou não. Porque os salvos vão estar com Deus, julgando o mundo. Como Paulo ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 2, que você possa estar lendo aí conosco, para edificação da sua fé e conhecimento da sua fé. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo ensina outra verdade doutrinária para os irmãos. Diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Paulo está instruindo os irmãos aqui que estavam numa contenda, dentro de briga entre eles, um colocando o outro em tribunal, levando as pessoas, levando um aos outros aos tribunais dos homens aqui neste mundo. E Paulo diz: irmãos, não façam isso, vocês não têm quem o julgue dentro do meio de vocês. Será que vocês não têm ninguém para julgar no meio de vocês uma situação dessa? Precisa levar para alguém? Vocês não sabem que somos nós, os salvos, os santos, que vamos estar com Deus julgando o mundo? Se nós vamos julgar o mundo, será que não temos capacidade de julgar situações entre nós? Paulo está ensinando isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que os santos não vão passar por juízo para saber se vai ser salvo ou condenado. Os santos vão estar julgando o mundo com o Senhor. Então, eu quero trazer para você essa instrução. Jesus está dizendo que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, aquele que crê, a partir do momento que o homem crê em Jesus Cristo, ele recebe o perdão dos seus pecados, porque Jesus veio para isso, para nos garantir o perdão do pecado. Recebe o perdão dos seus pecados e ele é automaticamente liberto do juízo de Deus. Ele é automaticamente justificado dos seus pecados e ele é automaticamente herdeiro da salvação, da bênção de Deus, que nos concedeu essa tão grande salvação, que não é por obra, é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá. Deus oferece a todos os homens, pois está escrito na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação, da verdade. Vindo ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens se salvem e passe a conhecer a verdade, que Deus ele quer que você conheça para você manter-se firme nessa salvação. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque Deus manifestou a sua graça,
trazendo salvação a todos os homens. Então Deus ele quer que o homem acredite no que ele determinou, no que ele manifestou neste mundo para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer em Jesus por essa realidade. A realidade do ser humano é essa: estar condenado, estar sentenciado a, depois que deixar este mundo, partir para o juízo para ser condenado. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo não é condenado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Jesus, ele nesta hora, convida você que está assistindo este vídeo, para crer nele, confessar com a boca, crer no coração, tomar uma vida de arrependimento, e se alegrar com a vida eterna que ele te oferece. Então, nesta hora, que Deus abençoe a sua vida, abra o seu entendimento, que através desse estudo, dessa instrução que você ouviu agora, através desse vídeo, que Deus faça com que agora você possa estar tendo um arrependimento, se converter de toda prática, de todo conhecimento, de todo entendimento, entregar-se a Jesus para ser livre do juízo e ser herdeiro da vida eterna que Deus oferece gratuitamente, não pelas obras, mas pela tua fé em Jesus Cristo, que nessa hora Ele te oferece a salvação. Eu, evangelista Wellington Ramos, nesse momento, oro para que Deus abençoe a tua vida, quebre as correntes que te prendem, liberte você do falso conhecimento, liberte você de todas as cadeias das trevas que prendem no engano e na mentira, e que a luz raie agora na tua vida, e que a libertação de Deus em Cristo Jesus seja manifesta agora e para sempre, em nome de Jesus na tua vida. Amém?